Sejam bem-vindos ao Bem Temperado Podcast, onde cada entrevista tem pitadas de muita curiosidade e diversão. Eu sou Marco Souza e hoje o nosso convidado é daqueles que mexem com o caldeirão da justiça brasileira. Estamos recebendo o Procurador do Trabalho do Ministério Público do Trabalho de Sergipe, Márcio Amazonas. Ele já viu de tudo, denúncias que parecem ser enredo de novela, até avanços que mostram as lutas pelo direito, que pode e deve caminhar junto com inovação, com responsabilidade e dignidade. Vamos entender um pouco do trabalho do Procurador do Trabalho, como funciona o Ministério Público, o impacto da reforma trabalhista, os desafios das novas tecnologias e o que vem por aí do mundo da relação do trabalho. Márcio, bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Marco. Uma alegria enorme estar aqui com vocês nesse espaço lindo e podendo ter a oportunidade de falar um pouquinho para o público o que o Ministério Público do Trabalho faz. Nós somos um ramo muito especial do Ministério Público, que lida com direito social todos os dias, e é uma alegria enorme estar aqui compartilhando do nosso dia a dia com vocês. Eu vou apresentar o nosso convidado, como sempre, Márcio Amazonas Cabral de Andrade, aracajuano, graduado em Direito pela Universidade Federal de Sergipe e mestre em Direito pela Universidade Católica de Brasília. Tem experiência na área do direito, com ênfase no direito do trabalho, e hoje ocupa o cargo de procurador do Ministério Público do Trabalho em Sergipe. Mas para conversar melhor, eu queria te fazer uma pergunta muito pessoal. Quando a esposa manda lavar as louças em casa, dá para fazer a denúncia no Ministério Público? Rapaz, se desse, a gente ia estar cheio de denúncias, viu? Inclusive minhas, porque eu na pandemia virei campeão mundial de lavar a louça. Faço isso com o maior prazer. Para mim é uma terapia em casa. Particularmente preciso ter empregada doméstica, porque é uma necessidade do dia a dia, mas se pudesse eu até não teria. Não me sinto confortável com a situação de estar alguém na minha casa ali todos os dias, cujo trabalho principal é me servir a minha esposa. Então, sempre que posso, faço a minha parte ali, contribuo, seja no meu quarto, seja na cozinha, faço a minha parte para deixar para ela somente o essencial mesmo. Mas vou com prazer. E mais do que com prazer, com obrigação, porque lá em casa quem manda mesmo é minha mulher. Falar a verdade é ela. Na verdade, a boa relação de casal é dividir os trabalhos e não custa nada, né? É uma coisa que podia ser melhorada com os tempos. Queria saber um pouco como surgiu o direito na sua vida. Foi algo planejado? Olha, Marco, eu não achava que eu ia fazer direito. Quando eu estudava ali no primeiro ano, segundo ano, comecei a me dedicar muito para alguns assuntos de matemática, a parte de lógica, análise combinatória, permutação e a parte de física. Então, eu era aquele cara que tirava muitas notas boas em física e em matemática, e eu não dava muita bola para geografia, história. E todo mundo achava que eu ia fazer algo ligado à área de exatas. Mas no primeiro ano científico da época, a gente teve um júri simulado de Cristóvão Colombo. E por um sorteio, eu acabei ficando como advogado de Cristóvão Colombo. Que a história conta, né? Parte da história conta. Cometeu também, teve o seu valor histórico, mas cometeu diversas atrocidades do ponto de vista social, moral, ético. E as promotoras, duas colegas minhas de sala, juntaram todo aquele arcabouço de tudo de ruim que Colombo fez num júri simulado que buscava condená-lo, e eu não consegui inocentá-lo. Foi 4-3, mas as outras turmas, Colombo foi condenado por 7-0 e na minha foi 4-3. E quando acabou, o professor me chamou, era Anselmo, meu professor de história. Me chamou para a sala dos professores e me disse o seguinte, ele fez: eu não sei o que você quer fazer da sua vida, mas se você fizer direito, você vai conseguir muita coisa boa. Porque a sua capacidade de raciocínio, a linha argumentativa, o que você construiu com as testemunhas para tentar livrar ele, foi algo que uma pessoa com 14, 15 anos ali não está acostumado. Então, eu gostaria muito que você fizesse. Foi uma pessoa que foi fundamental. Não sei se ele vai estar nos assistindo aí. Tenho contato até hoje com ele pelo Instagram, um carinho muito grande. Mas ele foi uma pessoa que foi um dos grandes responsáveis por eu fazer isso. E também o hábito em me comunicar. Eu era aquela pessoa que desde adolescente eu precisei me comunicar muito na minha vida. Eu era uma criança até ali os 13, 14 anos com estatura muito baixa. Eu fui dar aquele estirão. Estirão é maneira de falar. Eu tenho 1,72 m, não posso falar que dei estirão em momento algum da minha vida. Mas eu fui crescer ali com os 13, 14 anos e eu sou adiantado 1 ano. O fato de você ser uma criança pequena e ser adiantado 1 ano faz com que você viva um universo que você é um adolescente
de 12, 13 anos, se na sua turma tiver um repetente ali, vai ter uma pessoa de 16 anos, 17, dirigindo, indo de carro todos os dias com alguém de 12, 13 anos na sala. Gera uma disparidade muito grande. E hoje, o que é bullying, na época, não existia essa denominação. A gente tinha que sobreviver mesmo. Era a lei da selva. É a lei da selva. E os mais novos apanhavam, era motivo de ser ridicularizados. Então, eu sofri muito isso no meu colegial. Eu era, durante um período da minha vida, aquela criança que estava de cabeça para baixo no lixeiro até o zelador encontrar você. E eu tive que aprender a me defender. Como o físico nunca foi o meu forte, eu tive que aprender a me defender me comunicando. Então, a comunicação foi desde os meus 11, 12, 13 anos, ali quando começam os hormônios, a paquera, a disputa masculina, aquele início de testosterona. E ali a comunicação foi um meio que eu tive para conseguir ali as amizades, aquela teia social, que você naquele momento não tem ideia do que é isso, mas é um meio que faz com que você não tome uma surra toda semana, não passe pelo corredor polonês, lá do glorioso Colégio São Luís, que existia muito, eu lembro como hoje, os menores sofriam bastante na mão dos maiores, e aí a comunicação me salvou, né? Foi aqui a oralidade que fez com que eu não tivesse sofrido mais do que eu sofri. Alguns sofreram muito mais do que eu no colégio porque não tiveram essa habilidade. Então eu juntei a habilidade em me comunicar com essa conversa histórica desse professor comigo, e um belo dia, na dúvida, a minha família toda aqui em Sergipe tem negócio de publicidade. Trabalham com publicidade e propaganda. E eu era muito inclinado naquela época. Eu falei, se eu fizer publicidade, eu vou estar engatilhado na vida. Mas eu acho que algumas coisas falaram mais fortes ali quando eu tinha 16, 17 anos, e eu coloquei direito como primeira opção. Aí, depois desse episódio, já começa a preparação de estudar mais para poder ir pro vestibular, e aí... ali, vestibular, a gente não decide muita coisa, né? Quando você tá ali, marca o X, coloquei direito primeira opção, publicidade segunda, terceira administração ou qualquer outra, e fui. E aí passei. Se eu te contar aqui que eu passei e só durei 3 dias e mudei para administração. Foi mesmo? No terceiro dia cheguei em casa, falei, pelo meu gênio, não vai dar certo. No direito. No direito. No Então, terceiro você vai dia... ter que contar pra gente quem foi o professor que lhe causou esse trauma, então. Agora eu tô curioso. Eu sou muito estourado. E aí, assim, precisa ter esse equilíbrio. E foi na UNIT, e aí eu falei assim, família com advogados, você acaba levando. Mas aí eu senti a necessidade. Além não ter me sentido confortável, eu sempre fui agitado, muito de processo criativo. Falei, eu vou ter que mudar. E como tem a empresa da família, eu falei, eu vou para a administração. Cheguei na secretaria da UNIT, falei, eu queria mudar de curso. Aí, secretário, tudo bem, qual é o seu curso? Você tá, minha matrícula, você tá no curso de Direito. Eu falei, eu sei, mas eu queria mudar para administração. Ela perguntou umas 3 vezes, tem certeza? Eu disse, é. E aí, fiz administração, fui da última turma de administração plena, aquela de 5 anos. E foi mais voltado realmente para administrar a empresa. Depois eu fiz um pouco de marketing, aí fui cair em gastronomia. Uma faculdade de gastronomia, depois uma pós-graduação em segurança de alimentos. Mas hoje tudo para administrar tudo para fazer precisa um pouco de administração, e me ajudou. Sim. E eu deixei o direito para os primos e para o meu advogado. Sim. É mais fácil, porque eu sou muito dinâmico, sou muito de processo criativo, como eu falei, e acho que não conseguiria, além do meu gênio, né? O direito não é um terreno fértil para os estourados, porque quando você lida com um ambiente de poder, em algum momento na sua vida você vai ter que engolir diversos sapos. É uma das coisas que eu pensei. Porque quando foram 3 dias de apresentação de como é a vida do advogado, vamos dizer assim. Então foram 3 dias de muita dinâmica, contando depoimentos, e eu comecei, então onde é que eu tô me metendo? Onde é que eu tô me metendo? Eu não vou dar certo. Porque, no mínimo, eu imaginei, eu vou sair preso na audiência. No mínimo. É possível. E eu deixa pra lá. Como advogado, difícil, né? O advogado hoje tem uma gama de prerrogativas, e tem que ter mesmo para possibilitar a defesa do cliente e até mesmo o exercício da sua atividade. Depois de formado, advogou em escritórios ou já foi para áreas de... Olha, eu comecei estagiando em 2003. Estagiei aqui num grande escritório de advocacia trabalhista. Tive o contato mais próximo com o direito do trabalho. E no final de 2004 eu passei para servidor do Tribunal de Justiça de Sergipe. Passei para técnico judiciário. Eu era bem jovem ali, estava com 21 anos. E durei apenas 1 ano e meio.
no TJ. No dia que eu peguei a minha OAB, dia 11 de agosto de 2006, passei o ano 2005 todo no TJ e o meio de 2006, eu comuniquei para a minha chefe da época, né, queridíssima pessoa, um coração do tamanho do mundo, doutora Elbe. Eu comuniquei a ela que ia me desligar. Ela, meu filho, você vai fazer isso? Eu fiz, vou tentar a advocacia. Tentei muito brevemente a advocacia, mas não deu certo. Eu acho que um começo ali da advocacia você tem que realmente perseverar bastante. Eu não quis entrar num grande escritório. Naquela época, os padrões remuneratórios 2006 não eram muito bons. Então eu iria receber como um advogado recém-contratado de um grande escritório menos do que eu recebia como técnico do Tribunal de Justiça. E logo cedo, ainda em 2007, eu enveredei para os concursos. E aí eu continuei com a minha advocacia de uma forma bastante artesanal, pegando as causas de amigos, de primos, familiares, uma Só indicação para me sustentar. Porque é uma decisão difícil você... Veja, eu era servidor público estadual e você chegar para seus pais e dizer, eu vou tentar advogar. Advogar não deu certo e você vai voltar a ganhar mesada. Então eu era um cara que era estável com 21 anos e com 23 eu precisei voltar a ganhar mesada com um projeto ali de 2, 3, 4, 5 indefinidos anos até passar num concurso que eu queria. Meus pais seguraram minha onda completamente. E aí eles disseram, meu filho, o tempo que você precisar, enquanto a gente estiver vendo a sua vontade, né, a sua vontade de passar, a sua dedicação, você tome o tempo que você precisar. E fizeram um esforço hercúleo. Meus pais, classe média, deixaram de fazer muita coisa para eles em casa, para me possibilitar toda a estrutura de estudar, cursos caros, livros bons e viagens para fazer concurso fora, que não são baratas, né? Com passagem de avião, com hotel. Então eu tenho uma gratidão do tamanho do mundo para meus pais, que não apenas na minha fase de colégio fizeram o possível para que eu e meu irmão estudássemos nos melhores colégios de Aracaju, muito embora eles, para isso, tivessem que passar um ano sem fazer um jantar fora. Eu cansei de ver meus pais comemorando aniversário de casamento em casa, eles mesmos cozinhando e comemorando, eles dois só. Mas eu e meu irmão, a gente nunca deixou de estudar nos melhores colégios. Então foi a melhor herança que eu pude ter em minha vida, eu e meu irmão, foi a educação. Eles sempre fizeram o máximo. Você disse lá naquela simulação no primeiro ano científico, foi uma defesa de um julgamento, vamos dizer assim, civil-criminal. Mas a escolha pelo direito do trabalho, como surgiu isso? Bem, o direito do trabalho ele tem algumas especificidades, né? Assim como o direito previdenciário, né? O direito securitário social em geral. O direito do trabalho ele não é um fator de manutenção de status quo. Então, eu como procurador, um advogado trabalhista, um auditor fiscal do trabalho, um juiz do trabalho, desembargador, ministro, ele vai lhe dar uma situação que na sua imensa maioria, 90% dos casos, vai ser uma agressão do capital em face do trabalho desprotegido e ele vai atuar como um fator de equilíbrio disso. Tenho um maior respeito pelo direito criminal, tá? Não me interpretem mal, por favor, meus amigos advogados criminalistas. Mas eu advoguei 4 anos, entre 2006 e 2010, com diversas causas em direito criminal. E você se sente um pouco... Eu me sentia um pouco violado. Fui dativo muito tempo, então como advogado dativo eu tinha a obrigação de fazer aquela defesa. E eu me sentia um pouco violado no meu íntimo, no meu sistema de moral e ética, em saber que eu estava ali defendendo pelos meios processuais uma pessoa que eu tinha certeza que era culpado. Isso me violava muito. E também vi na militância da advocacia criminal, muito embora artesanal, que o direito processual penal ele funciona para quem é pobre, favelado, mora no subúrbio, mas para quem tem dinheiro para contratar um bom advogado, você utiliza dos recursos e sucedâneos recursais e todos os instrumentos processuais e é difícil você ver um milionário preso no Brasil. Se estiver preso, vai estar em casa tomando um bom vinho numa prisão domiciliar enquanto os pobres vão para a cadeia. Então, eu quero trabalhar com um direito que seja um fator de equilíbrio social e não com um fator, infelizmente, porque isso é uma falha do direito criminal. Eu quero trabalhar com um direito que não seja um fator de perpetuação do status quo. Eu tinha um sonho de enveredar por uma outra área, cheguei a fazer concursos em outra área, cheguei a passar
em outra área, mas no final das contas, por motivos profissionais e motivos pessoais também, aqui não vou ser leviano de dizer que foi apenas a paixão por um direito social, passei no concurso federal e minha esposa, naquele momento, já era minha namorada há 9 anos e meio, passou no concurso federal e foi para o Amapá. Se eu ficasse no concurso estadual, nós iríamos dissolver ali, pelo menos aquela rotina diária de um namoro já muito longo. E quando eu passei no concurso federal, era a oportunidade que eu tinha de ir para a mesma lotação dela, que era a cidade de Macapá, casar e depois levá-la para onde eu for, porque para onde eu vou, ela consegue me acompanhar com base na Lei 8.112. Então foi também o fator familiar pesou muito, porque a minha escolha pelo Ministério Público do Trabalho, que é um dos ramos do Ministério Público da União, portanto é federal, me possibilitou manter essa minha relação diária com a minha então namorada, que virou minha noiva, virou minha esposa. Até hoje já temos aí 23 anos juntos. Vamos entender um pouco, quando a gente fala, e muita gente não entende, exatamente o que é Ministério Público, mesmo sendo do trabalho, Ministério Federal, estadual, mas as pessoas falam Ministério Público, o que é exatamente? Existem mais de 30 ministérios públicos no Brasil. Você tem os ministérios públicos dos estados, que são chefiados pelo Procurador-Geral de Justiça, e você tem os 4 ramos do Ministério Público da União. Esses ramos são chefiados pelo respectivo Procurador-Geral de cada ramo, que não fica nos estados. Eles ficam em Brasília, na sede desses ministérios públicos. Então você tem o Procurador-Geral da República, que fica no prédio da PGR em Brasília, o Procurador-Geral do Trabalho, que fica no prédio da PGT, Procuradoria-Geral do Trabalho, em Brasília, o Procurador-Geral de Justiça Militar, que fica também no prédio da PGM em Brasília, e o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que fica também no Distrito Federal em Brasília. Paralelamente a isso, apesar de no sistema constitucional não estar inserido no capítulo do Ministério Público, está inserido no capítulo do Poder Legislativo, porque é um órgão, digamos assim, que compõe o Tribunal de Contas dos Estados, nós temos os Ministérios Públicos de Contas de cada estado e o Ministério Público de Contas da União. Esses também exercem uma função absolutamente típica de Ministério Público, são Ministério Público, mas, na minha modesta opinião, por um erro constitucional, eles não integram o capítulo do Ministério Público. Mas eles fazem um controle de contas que é típico, um concurso dificílimo que é o Procurador de Contas. Aqui em Sergipe nós temos um Procurador de Contas, um Procurador-Geral de Contas brilhantíssimo, que é um queridíssimo colega de trabalho, que eu tenho um imenso respeito, assim como o Procurador-Geral de Justiça, Nilzir, assim como a Procuradora-Chefe do Ministério Público Federal. Então aqui em Sergipe nós temos 4 ramos do Ministério Público funcionando. O Ministério Público do Trabalho é aquele que milita perante a Justiça do Trabalho. Ele tem um fator distintivo em relação aos demais ramos do Ministério Público. Nós não temos uma jurisdição obrigatória. Não temos um direito penal, um direito eleitoral. Nós trabalhamos com o direito do trabalho. Então existe uma seletividade na sua atuação. Você escolhe onde você vai atuar, a legislação escolhe onde eu vou atuar, dentro de uma discricionariedade do procurador. Então chega uma denúncia para mim, eu estou sem receber salário, eu e mais 8 colegas. Arquivo por ausência de repercussão social. Uma pequena empresa, 9 pessoas. Chega uma denúncia para mim, estamos 1.000 pessoas sem receber salário. Eu atuo porque é uma questão coletiva. Então, Márcio, vocês só atuam na questão coletiva? Não. Existem algumas feridas à justiça do trabalho, algumas feridas à dignidade da pessoa humana que são tão graves que ensejam a atuação do Ministério Público, mesmo que sejam em face de uma pessoa. Exploração sexual infantil, tráfico de pessoas, trabalho escravo, acidente de trabalho com morte. Isso pode ensejar fraudes trabalhistas, isso pode ensejar a investigação e posterior processamento pelo Ministério Público do Trabalho, ainda que isso envolva uma pessoa. Ah, mas é um trabalho escravo de uma pessoa só. Não interessa. É um tráfico de pessoas de um sergipano para o exterior. Não interessa. Se for uma pessoa, nós iremos atuar. Porque isso não é simplesmente uma ferida à legislação trabalhista. Isso é uma ferida à civilização, né? Existe um patamar mínimo civilizatório que está aqui e tudo que está abaixo, a gente vai ter a obrigação de atuar.
Então, nesses casos também, o procurador vai atuar em face daquela empresa, daquela fazenda, daquele empregador doméstico. Estamos batendo muito na tecla agora do empregado doméstico que pode ser escravizado. Tem casos bizarros Brasil afora. Então, nesses casos também, o procurador do trabalho pode atuar. Os pilares principais, então, do Ministério Público do Trabalho é receber a denúncia, quando não dá para fazer uma denúncia via um advogado, procura o Ministério Público, faz essa denúncia e vocês, então, vão avaliar a dimensão e fazer a provocação ao Ministério do Trabalho. Vocês seriam meio que um porta-voz até para uma coisa maior, né? O Ministério do Trabalho é um órgão que compõe o Poder Executivo. Então, nós lá nos reportamos aos auditores fiscais do trabalho. Eles fazem a fiscalização em loco, vão lá, eles podem embargar, interditar, lavrar autos de infração, podem encaminhar para a gente se for uma questão muito grave. São a maior autoridade com poder de polícia trabalhista do Brasil. Ministério do Trabalho e Emprego, Auditoria Fiscal do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho milita perante a Justiça do Trabalho. Necessariamente? Não necessariamente. Porque nós temos um instrumento chamado Termo de Ajuste de Conduta, que pode fazer com que eu resolva a questão numa reunião no Ministério Público, sem precisar acessar a Justiça do Trabalho. Quando eu não consigo resolver a questão de forma conciliatória, com a assinatura de um termo de ajuste de conduta, nós ajuizamos a ação civil pública na Justiça do Trabalho. Então, as questões maiores e mais graves com as quais o procurador se depara, investigando, se ele não resolver na seara conciliatória, no MP, ele vai levar ao judiciário através de uma ação. Vai processar uma empresa, ou um sindicato, ou o poder público, ou mesmo um empregado. Tudo é possível. Não somos um Ministério Público que atua somente a favor do empregado. Somos um Ministério Público que, como todo Ministério Público, atua como advogado da sociedade. Então, nós atuamos ao lado de quem nós entendemos que está certo. É possível você dar um parecer numa causa contra o empregado? Eu já dei um parecer, inclusive aqui em Sergipe, a favor da demissão por justa causa de empregado por uma questão de cometimento de crime no interior da empresa. Então, é plenamente possível. Precisamos, Marco, afastar essa ideia de que o Ministério Público do Trabalho sempre defende o empregado. Na maioria dos casos, sim, mas não necessariamente. Isso tem um pouco a ver com uma pergunta que eu tinha aqui separado, que se o Ministério Público também pode trabalhar em caso de proteção de direitos empresariais, né? Se tiver uma falsa denúncia, que antigamente a gente tinha muito isso, de um funcionário é demitido, aí ele começa a inventar numa ação trabalhista coisas que a empresa está ali com toda a comprovação. E a gente tinha muito isso no passado, de qualquer empresário que entrasse no Ministério do Trabalho para uma audiência, ele já estava condenado porque era empresário. Vocês podem também identificar isso, né? Quando há um erro numa denúncia ou numa interpretação, pode fazer isso? Sem dúvida. Agora mesmo, ainda em junho, eu respondi um ofício da Polícia Federal levantando o sigilo de um denunciante que cometeu denunciação caluniosa. Ele mentiu ali de forma proposital e a gente vai oficia a Polícia Federal informando, eles pedem as informações, eu levanto os dados e forneço, porque o sigilo ele tá para cobertar a denúncia legítima, para que não haja uma perseguição do empregador em face do empregado. O sigilo não serve como uma túnica protetiva absoluta para o cometimento de ilícitos. Forneci para o delegado da Polícia Federal todos os documentos que ele me pediu. A premissa seria a justiça para se fazer justiça, quem quer que seja. Exatamente. Não venham instrumentalizar o Ministério Público para estar inventando denúncias mentirosas, gastando dinheiro público, o tempo público, para eventualmente prejudicar quem está correto. Nesse caso, a pessoa vai responder. O Ministério Público do Trabalho, ele atua também não só apenas após a denúncia, mas também ele pode fazer a prevenção com uma visualização em caso assim, em outro estado, surgiu, vamos olhar se aqui está acontecendo também. Vocês darem um passo antes do que algo de errado possa acontecer? Sim, nós temos a atuação reativa com base em denúncias e temos a atuação promocional. A gente identifica questões que estão pululando ali em diversos estados e criamos um instrumento que nós chamamos de promo, é um procedimento administrativo que vai
seja conscientizar a população, prevenir o cometimento de ilícitos. Eu mesmo titularizo um procedimento promocional de subnotificações de acidentes de trabalho. Tem colega que titulariza procedimento promocional sobre questão de migração de pessoas e possível tráfico de pessoas e faz a campanha de conscientização nos aeroportos, com a parceria da Infraero e nas rodoviárias aqui em Aracaju. Inclusive, teve até panfletagem muito recente aqui em Aracaju sobre isso. Não acredite nas propostas milagrosas, você vai ganhar um super salário em algum lugar na Itália. Calma, entendeu? Você pode estar sendo alvo de uma exploração absurda. Você pode chegar lá e ir para um cativeiro e você ser tratado realmente ali de uma forma como um escravo. Recentemente nós tivemos aqui em Aracaju um acidente com morte, felizmente, de um trabalhador, uma queda de altura. No caso ali, um acidente numa empresa pequena, mas numa situação como essa, houve um acidente fatal, o Ministério Público, vamos agora olhar essa situação que pode estar acontecendo com recorrência. O risco. Vocês fazem esse trabalho? Fazemos. Inclusive, se for o acidente que eu estou pensando, o procurador natural sou eu. Caiu para o meu gabinete esse acidente. A altura está sendo um problema muito grande aqui em Aracaju pela questão de falta de treinamento. O que é que nós pegamos na mesma semana que aconteceu esse acidente? Nós pegamos uma empresa que estava tratando aquela conversa inicial ali com os trabalhadores, eles chamam de DDT, né? Diálogo diário, DDS, diálogo, isso, alguma coisa assim. DDS, estavam pegando aqueles minutinhos e entregando a Cine. Exatamente, a Cine aqui que você está fazendo um curso de trabalho à altura de 30 horas. E aí você faz o quê? Você coloca pessoas pouco habilitadas para trabalhar. E aqui estava havendo uma proliferação de acidentes, inclusive com morte em trabalho em altura. Nós identificamos essa situação e aí vai ser alvo de uma nova atuação do Ministério Público, além da atuação reativa. Mas é algo que nos preocupa bastante, né? E é basicamente aquilo que eu falei a você no início como um dos fatores que me fez escolher o direito do trabalho. Como é que eu atuo numa questão dessa? Eu atuo da forma punitivo-pedagógica com a empresa. Porque ela tem que sentir no bolso que aquela economia que ela fez de tempo e de dinheiro para não qualificar os seus trabalhadores e colocar eles em campo com, muitas vezes, um certificado fraudulento, ela tem que entender que isso não vale a pena. Então, o dinheiro que ela economizou ali, eu vou ou propor um TAC com um valor 3 vezes maior ou ajuizar uma ação com um valor 5 vezes maior. Para ela entender que, no popular, o crime não compensa, o ilícito trabalhista também não compensa. Se eu não fizer isso, eu não vou estar sendo um agente legítimo de equilíbrio nessa balança entre capital e trabalho. O que eu posso fazer um testemunho, Márcio, porque como empresário, eu sempre falo para amigos, para todo mundo, existem empresários e empresários, assim como existe colaboradores e colaboradores. Existe gente boa e ruim em todos os campos. E, infelizmente, a gente vai muito em cima disso. A minha empresa tem que trabalhar com NR35, com NR33, com NR20. E a gente vai aplicar agora uma revisão de todos os equipamentos individuais com inspeção, com o treinamento que o funcionário deve também ser responsável pelo seu EPI. Então, tem muito disso. O custo por prevenção, treinamento, debate mensal, aquela reunião mensal, operação que a gente faz, para revisar o que aconteceu ao longo do mês. O supervisor vai anotando coisas. Pessoal, nesse dia, vamos ficar atento a isso. O custo é mínimo do que um problema como um acidente com morte, porque o empresário não tem a mínima noção. Assim, infelizmente, por exemplo, a minha empresa tem seguro de vida para todos os funcionários, porque é um trabalho com combustível. Mas o que custa um seguro? Mínimo. Mas protege o funcionário, protege a família. Mas também, se você não dá as condições de segurança, você está se expondo. Porque a complicação jurídica e moral quando tem um acidente, porque você deixou de promover segurança, eu ainda me assusto quando eu vejo isso. Até porque quem não conhece as NRs, as normas regulamentadoras,
A NR35, que é de trabalho em altura, é a partir de 2 metros de altura. Você está na plataforma, seu pé está a 2 metros de altura, já considera trabalho em altura, então você tem que ter uma proteção. Ou seja, aquela limpeza da cortina que a empregada doméstica está fazendo, ela está exposta. E aí, se você não tiver uma escada boa, uma orientação, um registro, não sei se eu estou falando bobagem, mas a prevenção ela é desse tamanho em relação a isso aqui. E fora o custo, eu acho que é a consciência. Você ter ciência que você está fazendo certo. Promover o trabalho, você tem que ter infraestrutura. Quando eu soube desse acidente, eu falei com o meu supervisor. Foi no horário de almoço que eu vi a notícia. Cheguei na empresa 2 horas, chama todo mundo. Pega todos os cintos trava-quedas e vamos verificar se tem... E antecipa a revisão do trava-quedas. Antecipamos um pouco mais de 6 meses. Porque assustou na hora. Falei, gente, esse acidente, eu tenho esse risco lá na empresa. E pelo que eu vi, a empresa, lamentavelmente, passou por cima de muita coisa, né? Para esse acidente. Existem dois fatores aí que eu queria pontuar, sabe, Marco, nisso. O primeiro é que existe uma dificuldade muito grande de o cidadão brasileiro, e muitas vezes de alguns aplicadores do direito, de entenderem que meio ambiente de trabalho é meio ambiente. A legislação não pode proteger mais uma planta, um animal silvestre, do que o ser humano. Meio ambiente de trabalho, você proteger o seu trabalhador é uma obrigação ambiental. Você tem que lidar com as mesmas obrigações quando a gente lida com o meio ambiente natural. Princípio do poluidor-pagador. Causou um ambiente ruim de trabalho, causou um acidente de trabalho, vai pagar por aquilo. Protocolo de material. Você vai passar pelo princípio da prevenção, precaução, para que jamais tenha um acidente. Para isso existem as NRs com uma série de protocolos rígidos, rigorosos. Sim. E também passa pela necessidade de vocês, empresários, entenderem que isso é muito mais do que uma questão trabalhista. É moral. É concorrencial. Eu gosto de sempre argumentar com o empresário com um argumento financeiro. Cansei. Morei 6 anos em Brasília. Eu ia todos os dias no Congresso Nacional e eu entendi que o momento que nós estamos vivendo no Brasil, faça isso porque é digno para o trabalhador, isso não cola. A gente tem que conversar falando em redução de custo operacional e concorrência desleal, dumping. Se você tem uma empresa de qualquer ramo, tá? Ramo fictício A, você cumpre toda a legislação trabalhista, seu produto custa 100. Se o seu concorrente monta uma empresa que é concorrente direta da sua e ele descumpre toda a legislação trabalhista, ele vai estar lidando com um risco. Mas enquanto a lesão não acontecer e ele não for punido, poluidor-pagador, ele vai estar colocando um produto com um custo operacional mais barato do que o seu. Então, ou ele vai colocar o produto a R$100 igual ao seu, aumentar a margem de lucro, mecanizar, reformar com um lucro maior e vai falir você. Porque ele vai ter um lucro líquido maior do que o seu. Ou ele vai colocar o produto de cara mais barato do que o seu, porque ele tem um custo operacional menor, porque ele frauda a lei trabalhista. Então o seu que é 100, ele vai colocar 90 e ele vai quebrar você. Quem é que tem que denunciar para o Ministério Público do Trabalho? O empregado dele ou você? Denuncie. Você que é empresário, denuncie o seu concorrente. Tem coisa errada. Denuncie o seu concorrente. Nós, do Ministério Público do Trabalho, não recebemos denúncia apenas de empregados. Empregados, servidores públicos, autoridades públicas, sindicalistas, vizinhos de estabelecimentos que descumprem a legislação trabalhista, de empresários concorrentes. Nós recebemos a denúncia de todo mundo. A denúncia não importa de quem venha. Ela pode salvar uma vida. Sim. Se nesse caso do trabalho em altura, alguém que tivesse ido para a empresa, um consumidor, tivesse percebido aquilo e tivesse feito uma ligação para lá, para o nosso número, que depois vai ficar aqui, peço até para que deixe embaixo, para que a população veja. Se ela tivesse feito essa ligação, ela podia ter salvo uma vida. Então, nós aceitamos a denúncia de quem quer que seja. Para a gente aumentar isso, a gente pode dizer o seguinte: a sociedade toda tem que fazer isso. Toda. Você tá num lugar, viu uma coisa errada, opa, tem coisa errada aí. Se eu sou, como procurador do Ministério Público, um advogado da sociedade, quando se fala em interesse público primário, né? Quem tem que
me procurar? A sociedade como um todo. Então, seja uma pessoa que está ali transitando por uma obra e verifique, seja um empregado, sindicalista, empregador. Eu acho que, fazendo um exemplo para as pessoas entenderem nesse seu depoimento, a gente imaginar o seguinte: duas construtoras, pequenas construtoras, que elas fazem casa, e você tem a sua você tem um custo e não consegue pegar. Aí você vê o teu concorrente, mas você vê lá os funcionários sem farda, bebendo água no capacete, trabalhando às vezes descalço, os equipamentos de trabalho, carrinho de mão, pá, tudo velha. Aí você fala, por isso que tá tudo barato, por isso que o cara consegue fazer mais barato. Tem coisa errada. Vai construir o telhado da casa, ou então um pé direito duplo, ficar acima de 2 metros da plataforma, não fez o curso de NR35, fez o DDS e empurrou ali para muitas vezes a pessoa que nem sabe assinar, colocar lá o dedão para dizer que fez o curso, ela tá o quê? Ela tá barateando o produto dela. Além disso, o empresário tem que entender uma coisa, a partir do momento que você faz tudo isso, dá um exemplo, quando você fornece qualquer tipo de EPI, hoje eu estou adotando tem um mês, nós passamos agora a utilizar o uniforme RF, resistência a fogo. Não foi só entregar. Senta aqui, vocês vão agora entender o que é o uso disso, por que isso. E ele deixou de ser um uniforme, passa a ser um EPI, equipamento de proteção individual. Então, você é responsável. O empresário, a partir do momento que ele faz tudo isso, e basta um funcionário descumprir, é demissão por justa causa, porque ele está se colocando em risco, você é treinado, eu tenho todas as comprovações, você pode me corrigir isso, eu treinei você, eu te dou todas as condições e você está descumprindo, aqui você não fica. Tem um episódio muito curioso em relação a isso, na cidade de Macapá. Estavam construindo um shopping em Macapá em 2011 ou 2012, nós fomos fiscalizar o shopping. E aí existe muita questão da transferência da responsabilidade. Você vai lá, aí você pega um monte de gente sem utilizar EPI, sem o cinturão salva-vidas, sem capacete embaixo de obra. Sem capacete, você embaixo de uma obra de 5 andares, um parafuso que vai cair... É um tiro. Vai lhe matar. Se cair em sua cabeça, morreu. Um parafuso grande de obra, você tá morto. E o engenheiro da obra me chamou e fez, doutor, tá vendo aí? O que é que o senhor quer que eu faça? Não use EPI. Olha ele aqui. Pergunta se ele vai usar EPI. Ele não tá usando EPI. Eu forneço para ele, ele não usa. E agora, o que é que eu faço? Eu fiz, puna. Você tem legitimidade para punir ele. É uma falta do empregado para com o empregador. Aí ele, não vou punir. Então você está junto com ele cometendo ilícito. Você se torna, nesse momento, responsável juntamente com ele. Não venha depois, quando eu ajuizar a ação contra você, dizer que você pediu para ele usar e você não tomou as providências. Porque a sua providência é punir imediatamente. Sim. Puna agora, na minha frente, você tem legitimidade. E ele optou por não punir. Felizmente não aconteceu nenhum acidente, mas se acontecesse, ele seria responsabilizado ali. Vamos entender uma coisa. O trabalho, o procurador, você tem uma equipe, eles fazem a filtragem das demandas, espalham ou tudo já é encaminhado diretamente do seu gabinete? Como funciona? Somos 12 procuradores em Sergipe, 2 em Itabaiana, 10 aqui em Aracaju. Dividimos em 3 núcleos temáticos. Então, se a denúncia diz respeito a trabalho escravo, ela vai para o núcleo 1, junto com o meio ambiente de trabalho. Altura, ergonomia, vai para o núcleo 1. Se ela diz respeito a questões de trabalho infantil ou de discriminação, igualdade de oportunidades, assédio moral, sexual, ela vai para o núcleo 2. E fraudes, relações de trabalho portuário, aquaviário, liberdade sindical, administração pública, vão para o núcleo 3. E além disso, nós temos temas gerais. Que pode ser, por exemplo, ausência de pagamento. Ela pode ir para qualquer procurador de forma indiscriminada. É feita uma filtragem, no começo, uma triagem, porque uma só denúncia é muito raro, Marco, que ela venha dizendo um tema. Fui assediado sexualmente no meu ambiente de trabalho. Ela vem normalmente, fui assediado, a empresa não paga hora extra, não tem um descanso semanal remunerado, e vem outras coisas. Então, a gente destrincha isso, vai fatiar nesse ponto a denúncia, para que o tema específico vá para o procurador, que é da pauta de assédio moral, no núcleo 2, e os outros temas podem ir para qualquer outro procurador. Então existe uma equipe lá embaixo, a coordenação de primeiro grau, que faz esse estudo para que o processo vá exatamente para o procurador que tem expertise naquele tema. Então, procurador, tem um procurador especificamente em Sergipe que ele é o expert no tema de trabalho infantil. As matérias de trabalho infantil vão ser direcionadas para esse colega. Vamos esclarecer uma coisa aqui, deixar até, como ele falou, nós vamos deixar novamente aqui o telefone
do Ministério Público do Trabalho. A denúncia, ela não precisa partir, eu tenho que contratar um advogado para fazer isso. Não, a denúncia, qualquer pessoa física ou jurídica pode fazer a denúncia, vai lá, só faz o informativo. É assim que funciona. Muito simples, não precisa de advogado. Você não precisa nem dizer que você está fazendo a denúncia. A denúncia pode ser uma denúncia nominada, em que você vai dizer Marcos Souza, vai dar seus dados e vai fazer a denúncia. E você vai dizer, não peço sigilo, sou eu mesmo que estou denunciando. Ela pode ser uma denúncia sigilosa, você dá os seus dados, mas pede o sigilo. Ela pode até mesmo ser anônima. Você não vai dizer seus dados. Você sequer vai colocar o seu nome, seu CPF, seu RG, nada ali. Você só vai dizer a denúncia. Fica mais difícil para a gente investigar? Fica um pouco. Porque se eu tiver que colher novos elementos da sua denúncia, eu não vou saber a quem pedir. Eu não tenho nenhum elemento seu. Então, as denúncias anônimas, elas têm que ser muito bem delineadas. Então, se você está assistindo a gente agora, está pensando em fazer uma denúncia para o MPT, não quer dar os seus dados, ela é anônima, coloque tudo lá, tintim por tintim. Inclusive, se for uma questão que seja prova testemunhal, nomeie e indique as testemunhas. Pessoas que sabem. Se você não indicar, eu não vou saber a quem procurar. Mas é possível acontecer, nessa triagem, vocês também... Não, isso aqui não tem... Pelo que está escrito aqui, não dá para colar, né? O cara pode estar jogando só para... Na triagem, só se ele escrever um ponto, uma vírgula, e for desacompanhado de qualquer coisa. Se ele escrever seguro-desemprego, aquilo vai gerar um número de uma denúncia e vai ser distribuído. O que vai acontecer? Eu vou indeferir. Porque eu não sei do que se trata. Seguro-desemprego quer dizer o quê? Tá pagando ou não tá pagando? A denúncia tem que ser acompanhada de mínimos elementos. Na nossa empresa não recebemos seguro-desemprego. Aí vai ficar naquela questão de cada procurador pode deferir ou não com base na falta de elementos. Agora, o setor de distribuição nosso, ele não tem legitimidade para limar, digamos assim, limar mesmo, liminarmente uma denúncia. Se você foi e se reportou ou por telefone ou presencialmente ou utilizou nosso canal de denúncia digital pelo site, vai gerar um número e vai ser apreciada, ainda que seja indeferida. Chegando, então, depois, tá no seu gabinete uma denúncia, para a gente derrubar uma coisa aqui, o Ministério Público, ele tem que entender o que está acontecendo, que muitas vezes a grande maioria das empresas no Brasil são microempresas. E a maioria desconhecem lei. Eles nem sabem que existe... Poxa, mas o cara tem uma lojinha que de bugigangas que tem uma prateleira alta e tem uma escada, ele nem sabia que existia um NR35. O Ministério Público faz um trabalho também orientativo, educacional, antes do punitivo, ou ele tem que fazer? Olha só, hoje em dia existe uma vertente e até uma orientação do próprio Conselho Nacional do Ministério Público, que é nosso órgão de cúpula, que se dirige a todos os ministérios públicos do Brasil, para que o Ministério Público tenha uma atuação educativa, pedagógica, antes de chegar a denúncia. Uma vez que chega a denúncia para mim, eu não posso funcionar como órgão orientativo ou consultivo. Tem uma vedação constitucional. Ministério Público processa pessoas e empresas e administração pública. Então, se chegar para mim, mas é um pequeno empresário, teve um acidente ali, uma pessoa quebrou um braço ou ficou incapacitada para o trabalho, mas ele só tem 2 empregados, ele nem sabia da NR35. Se você vai empresariar, você corre um risco. Eu parto do pressuposto que se você está exercendo atividade de empresa, do conceito de empresa, você tem que, no mínimo, se consultar com pessoas que sabem do que se trata um negócio. Então você vai ter que falar com um advogado, com um administrador, com um contador para abrir o seu negócio. Se você não fala com ninguém e resolve empresariar da sua cabeça, né, como dizem, da veneta, você está correndo um sério risco de cometer uma série de ilícitos trabalhistas, civis, o desconhecimento, né? Ambientais, e você vai pagar pelo seu desconhecimento. Porque o não conhecimento da lei não pode excusar o seu cumprimento. Então, nesse caso, Márcio, mas é um empregador minúsculo aqui, teve um acidente com morte, ele vai ser processado, porque ele correu um risco muito grande de empresariar sem procurar saber quais são os requisitos mínimos. Hoje em dia é tão simples. Pela internet você vai, faz um pedido, faz uma consultoria e em pouco menos de um mês você vai ter um profissional dizendo tudo. PGR, PCMSO, as NRs que você deve seguir. Então você, empresário, está assistindo a gente aqui. Eu sou pequeno, estou interior. Procure aí um pessoal habilitado para lhe dar essa consultoria, senão o barato pode sair muito caro. E mais do que isso, uma pessoa que não tem nada a ver
com a sua escolha de empresariar de forma irresponsavelmente, ela pode pagar com a vida. Se você estiver exercendo essa atividade empresária com o meio ambiente de trabalho ali de uma forma irregular, uma pessoa pode pagar com a vida, seja no uso de uma máquina, numa queda de altura, numa exposição a algum agrotóxico. Então, procure sempre consultar com um advogado competente. Isso é bom porque a gente aqui está orientando qualquer empresário. E hoje, com você com contador, você sabe que o teu contador tem acesso hoje ao E-Social, que está muito interligado a informações. Então, você ter o PCMSO, o PPSP, dependendo da sua atividade, outros, o mínimo que é o exame médico admissional, demissional e o periódico, dependendo da tua atividade. Aí você vai ter o médico de trabalho que vai dizer, fazer, no periódico você vai ter que fazer teste ergométrico ou de audiometria. É entender, porque bem disso que você disse, a falta de procurar saber como funciona te deixa exposto a uma coisa que vai sair muito mais caro. Eu acho que, a gente falou várias vezes aqui, o fator humano é o mais caro de todos e é o que não pode ser atingido. Esse é uma vida por causa de numa cozinha de uma lanchonete, um gás, uma tubulação de gás que não foi feita de qualquer jeito, você expõe as pessoas dentro da cozinha. Estou falando na minha área e eu já vi muito isso nas minhas consultorias. A primeira coisa que eu chegava a fazer, tá ok, alvará da prefeitura, funcionamento, alvará da agência de vigilância sanitária. Você tem bombeiro? Não. Como você não tem bombeiro? Você trabalha com gás. Você não fez bombeiro aqui? Não. Então providencie. Porque o cara não sabe, poxa, mas eu preciso ter. Precisa, cara. Você tem 5 botijões de gás aqui dentro. Não tem um extintor de incêndio. Não tem um piso de borracha na frente da pia onde a pessoa tá lavando com um croque, pisa, escorrega, bate a cabeça no balcão. Eu vi várias vezes nessas consultorias de gastronomia que eu fiz e alertava, ó. E eu não assinava, principalmente o manual de boas práticas. Eu não assinava enquanto não tivesse tudo regulado. Porque quando eu assino, pela legislação, eu me torno responsável. Eu aprovei aquela cozinha. Aí eu não assino, de jeito nenhum. Existe muito, sabe, Marco, hoje um processo triste que a gente está vivendo no mundo, né? O mundo hoje está realmente muito... Ao mesmo tempo que está dinâmico, veloz, você está perdendo muito a humanização das relações. Seja de trabalho, até das relações amorosas. Hoje em dia, né? Os aplicativos estão aí para comprovar. Eu vejo meus amigos solteiros e minhas amigas solteiras. Antigamente você tinha que ter todo um processo ali de conquista. Hoje em dia você abre um cardápio digital na sua frente e você vai dar match sim ou não. Então, esquecer o nome daquela pessoa daqui a uma semana, né? Você tem uma coisificação das relações humanas. Isso se aplica nas relações trabalhistas. Então, tem muita gente que faz por desconhecimento. E dá até aquela certa dó. O procurador não tem. O procurador não tem dó nem piedade. Cumpro o meu trabalho, senão eu vou estar ali incorrendo em prevaricação. Mas o ser humano, Márcio Amazonas, às vezes vai dizer, poxa, que pena que ele está passando por isso agora, entendeu? Vai ser processado, e algo que vai lhe demandar um valor muito grande, que vai prejudicar ali o seu sustento. Intimamente, a gente não pode perder isso. Mas muita gente negligencia a legislação trabalhista de propósito, porque trata o trabalhador como coisa. A gente não pode perder isso de vista jamais. E toda essa parte que a gente falou aqui das normas, ela tem custo. Então ele vai pensar, isso é despesa. Não é despesa. Não é despesa. Você tem a empresa funcionando todo certinho, ela não é despesa isso. É uma proteção, é uma garantia que você tem um produto. E principalmente hoje, a nível de sociedade, que a gente tem muita internet aí, se você é uma empresa benquista, por todas as suas qualidades de produto, de processo, de pessoas, você ganha mercado. Sabe assim, essa empresa tem aquele antigo ISO, né? Você tem ISO 9000, ISO 9001, ou um selo de qualidade do trabalho. Muitos, na minha área, Márcio, alguns restaurantes aqui ganharam selo da Anvisa. Ó, selo de qualidade, de cozinha limpa. Poxa, você fazer isso uma propaganda do teu restaurante, todo mundo vai para lá. Eu tenho um selo aqui de reconhecimento que minha cozinha ela passou por todas as inspeções e foi aprovada. Se o empresário tiver isso, mas infelizmente tem uma coisa chamada meio disso tudo aí, dinheiro. Tem o dinheiro no meio, ou um negocinho para atrapalhar, viu? Mas como é que é a relação do Ministério Público com o Judiciário, com o Legislativo? O Legislativo está ali fazendo leis, o Ministério do Trabalho. Vocês vivenciando tudo isso, como é que é essa convivência, os contatos? A nossa relação, ela é uma relação de construção de pontes, de forma diária.
Então, eu tenho, na minha filosofia, e hoje eu estou na chefia do Ministério Público do Trabalho aqui em Sergipe, então, a relação com o legislativo, ela nem sempre é necessária, mas quando ela existe, ela é ótima. Então, é através desse contato com o legislativo e com o governo que nós conseguimos, por exemplo, aqui aprovar uma lei de um fundo estadual de recomposição de danos trabalhistas no ano passado. Então, isso é fruto de uma relação que ela não é comum, mas quando ela existe, normalmente ela é muito frutífera. Temos que respeitar os poderes da República, temos que transitar e dialogar com todos eles. Com o judiciário, ela é excelente. Nós existimos para atuar perante o poder judiciário. O Ministério Público não é poder. Poder é legislativo, executivo e judiciário. O Ministério Público é um órgão extrapoderes de fiscalização. Mas ele não é, a rigor, um quarto poder da República. Sim. Ele é um órgão fiscalizador dos demais poderes. E nesse papel, você vai exercer ali o seu papel fiscalizatório, com o executivo, com o legislativo, de parceria, sabendo separar as funções. O poder executivo tem que saber, e hoje aqui em Sergipe sabe, separar muito bem que o procurador Márcio Amazonas, que em uma semana vai estar firmando um termo de cooperação maravilhoso com o governo do estado, na semana seguinte vai estar processando, investigando e processando o governo do estado por alguma questão relativa a alguma secretaria. Isso não é um exemplo. Eu estou lhe dando aqui caso concreto. Ano passado, no semestre que nós militamos ali com o Poder Legislativo e Executivo para aprovar essa lei, eu ajuizei 2 ações civis públicas contra o Estado. E tivemos a maturidade institucional de dizer, aqui, na mesa de audiências, é o Márcio que processa e investiga o Estado. Na outra semana, é o Márcio, chefe da instituição, que está dialogando pela construção de uma lei que vai beneficiar toda a sociedade. Não existe rusga em relação àquilo. Dialogamos em todas as esferas. Isso é importante. Sempre de maneira positiva. E não transferimos, entendeu? Digamos assim, algum dissabor do Ministério Público investigador e processador para o Ministério Público, que na posição de chefe eu tenho que ser ali sempre um criador de pontos. Dentro do Legislativo, o que escreve as leis, a gente tem dentro de uma Câmara e de um Senado muito empresário, que faz ali suas bancadas, seus lobbies. O Ministério Público é uma parte difícil na hora de ver que eles estão escrevendo leis que vocês estão vendo como poder fiscalizador dizer, isso aqui está errado. O ideal é que ele não fosse assim, né? Essa é uma das tarefas mais inglórias, não apenas do Ministério Público, Marco, mas de toda a sociedade, né? Existe hoje uma falha de representatividade social no Congresso Nacional absurda. No Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas. Eu tive a oportunidade de trabalhar 6 anos em Brasília. 4 anos como secretário jurídico e 4 anos como secretário de Relações Institucionais. E nessas posições centrais, nucleares, em Brasília, eu ia para o Congresso Nacional toda semana. E assim, o Congresso Nacional não é o retrato de nossa população. De forma alguma. Não. Uma população majoritariamente negra, feminina. O que você vê ali é festival de homens brancos milionários que são eleitos por isso para debater questões de população que está precisando ali, que está na faixa de miséria. Então existe um gap de representatividade absurdo no Congresso. Nós sofremos com isso como instituição, como sociedade eu sofro porque sou cidadão. Como instituição eu sofro também, porque eu vejo um momento muito ruim, um olhar muito ruim do Congresso e até mesmo do Supremo Tribunal Federal, com todo o respeito que eu tenho por nosso Supremo, em relação à legislação trabalhista e proteção do trabalhador. Estamos vivendo um momento de vamos prestigiar o lucro, a pujança econômica, os direitos do empresário, quando a gente tem que parar um momento de vida e dizer, será que não está um pouco desequilibrado? Será que não está no momento da gente voltar os olhares, e eu já entro na temática da reforma trabalhista, será que não foi demais a reforma? Não puxou o cobertor demais para o lado empresário e descobriu aqui os direitos trabalhistas? Na verdade, a reforma não teve debate, né? A reforma foi escrita e aprovada. Não foi, com a importância dessa, um sonho que eu tenho é ver a reforma fugiu o nome agora, criminal, né? Nosso Código Penal. Mas não vai ser que tem uma coisa ser votada. Ela tem que ser anos de debate para estudar casa a casa. A reforma trabalhista foi senta aqui, tomou o cafezinho, escreveu, beleza, leva ao plenário e aprova.
sem avaliar as consequências, né? Foi um momento ali muito triste do direito social brasileiro. Eu estava em Brasília e pude assistir. Eu não vou nem dizer assistir de camarote, porque foi uma coisa tão triste que aconteceu que a gente não assiste de camarote. Mas na reforma trabalhista, os sindicatos estavam muito enfraquecidos e o Poder Judiciário Trabalhista vivia um momento em que o presidente do tribunal era a favor da reforma. Tá? E ele disse isso nas comissões. Naquele momento, teve uma comissão especificamente em que estavam o presidente do TST e o Procurador-Geral do Trabalho. E o Procurador-Geral do Trabalho disse: eu falo por mim e por minha instituição. Nós somos contra essa reforma que foi posta dessa forma, sem diálogo e de uma forma exagerada. E o presidente do TST disse: eu preciso ter honestidade intelectual para dizer que essa é a minha opinião, mas não é a opinião da minha instituição. Mas naquele momento ele exercia a presidência e ele foi a favor da reforma. O que possibilitou que ela passasse a toque de caixa também, porque não houve uma resistência grande do Poder Judiciário. Houve sim das associações. Então, vou citar aqui 3 das que eu consigo lembrar agora, mas não posso ser injusto com as demais. Associação Nacional dos Procuradores e Procuradoras do Trabalho, a ANPT. A ANAMATRA, a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, foi radicalmente contra a reforma e mesmo tendo naquele momento um presidente que era a favor, ela emitiu notas técnicas, ia para as comissões, para os debates públicos e manifestava uma posição. E o SINAIT, que é o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Então esses 3 foram ali o baluarte junto com o MPT. O MPT, como instituição, emitiu notas técnicas contra a reforma, mostrando que o Brasil estava andando na contramão das convenções da OIT e da maioria do direito do trabalho no mundo. Países que implementaram reformas trabalhistas para diminuir direitos sociais, depois tiveram crises sociais. A gente costuma sempre olhar para fora para querer imitar os Estados Unidos, a França, mas a gente não conseguiu ver na reforma que países como Espanha, México já tinham tentado implementar essas reformas e voltaram atrás. Então a gente perdeu tempo com a reforma, a gente perdeu e vai perder. Porque um dia ela vai voltar para um status quo anterior e a gente vai perder uma década. E quando você perde uma década, você não consegue recuperar em uma década. Vocês estão praticamente no dia a dia da vivência do erro em cima da lei. Então, talvez o Ministério Público do Trabalho deveria ter sido um dos mais escutados, né? Porque vocês estão vendo que está errado, falam: isso aqui não vai dar certo, isso aqui não vai funcionar. E os lobbies foram que ali bateram a tecla, né? Eu não tenho dúvida nenhuma. Naquele momento, existiu Nós tínhamos um Procurador-Geral do Trabalho que ele não se escondia do debate. Eu tive a honra de trabalhar com ele, Ronaldo Curado Fleury. Ele foi uma figura presente no Congresso Nacional para que a reforma não passasse. E quase conseguiu. Quase conseguiu. Foi por pouco, não na votação plenária, mas na votação de uma das comissões, a Comissão de Direitos Sociais, a gente perdeu por um voto. Se a gente conseguisse barrar ali, a reforma não passaria. Então, o Ministério Público, enquanto instituição, e as associações tiveram um trabalho muito bonito. Os sindicatos, na verdade, é o seguinte: existe um movimento nacional de matar por inanição os sindicatos, que tem uma missão constitucional a cumprir e que não estão conseguindo cumprir essa missão porque perderam toda a questão do financiamento. Então, existe uma antipatia muito grande no momento atual do Brasil com os sindicatos, mas a gente não pode deixar jamais de entender, de reconhecer que hoje o funcionamento dos grandes países enquanto capitalismo digno, com sustentabilidade social, ele se deve ao papel importante dos sindicatos. O direito do trabalho é um direito que carrega consigo sangue e suor. A gente não pode descurar disso em momento algum. Ele foi criado de acordo com movimentos coletivos para se contrapor às grandes empresas. Porque o empregado, Marco, ele é um só. Não é sindicato, não. Uma empresa, ela é enorme. Você, empregado, não consegue dialogar em pé de igualdade com a sua empresa. Você tem que ter o quê? Um órgão coletivo ali. Um instrumento coletivo para negociar. Com expertise para isso. São os sindicatos. Então, enquanto o sindicato no Brasil estiver fraco, a gente vai ter essa pauta desequilibrada. Por entender, Márcio, eu morei fora. O problema é que aqui no Brasil politizou erradamente de um lado e do outro, eu vou dar minha opinião, de um lado e do outro, o trabalho do sindicato. Hoje o sindicato está mais sendo visto como uma ferramenta política de um segmento contra a visão de outro segmento, quando não, ninguém olha
o que é o sindicato, o funcionamento de um sindicato, como tu disse. Uma coisa é um funcionário de um shopping e reclamar de uma coisa que está errada. Mas quando ele tem um sindicato, ele tem um corpo jurídico, com entendimento da lei, que vai saber conversar sem ser ludibriado, sem ser enganado, dizer, não é bem assim que funciona. O debate não vai ser desse jeito que você aí está botando seu poder econômico, que é se você não assinar, você vai ser demitido, eu boto outro. O cara... É porque, Marco, o trabalho, ele ficou fora de moda. O dinheiro tá na moda. O trabalho tá fora de moda. Então, a gente tem que ter a consciência de que o papel dos sindicatos é fazer equilibrar uma balança que sempre vai pender para quem é detentor do dinheiro. Certo? Quando a gente fala, fica um pouco fora de moda e até mal visto na sociedade, a gente fala da disputa que existe entre capital e trabalho. O pessoal vai dizer, marxista. Não. O direito do trabalho ele é um instrumento de equilíbrio entre os detentores dos meios de produção e os detentores da força de trabalho. O famoso abuso de poder econômico. Dentre outras coisas. Então a gente tem que entender que essa luta social passa por esse debate. Não é questão de esquerda ou direita, isso é questão de lógica. O direito do trabalho é um fator de equilíbrio entre o capital e o trabalho. O sindicato tem um papel importante nessa teia protetiva, porque ele faz com que haja equiparação de um ente coletivo, que é a empresa, com aquele micro, que é o trabalhador. Imagina uma empresa que tenha 10 mil empregados. Como é que você vai conversar sobre meio ambiente de trabalho, sobre fatores sociais, psicológicos, ambientais, ruído, atraso de salários, eventual aumento de salários? Como é que você vai negociar isso se você não tem um sindicato? Então, a sociedade brasileira e o Congresso também, eles passaram a criminalizar a palavra sindicato. Sindicato, não. O sindicato faz política. Veja, eu acho um movimento natural que o sindicato de trabalhadores tenha posicionamentos de esquerda. Certo? A gente precisa entender que bem-estar social passa necessariamente pelo discurso de igualdade social. E se hoje no Brasil 1% concentra 40% de toda a riqueza, para você promover igualdade social, você passa necessariamente por uma frase, uma expressão que parece palavrão para todo mundo, mas que não é. Empobrecimento da classe milionária. Se a gente não falar com seriedade em empobrecimento da classe milionária, imposto de grandes fortunas e outras questões, a gente não vai jamais promover igualdade material, dignidade a pessoas que já nascem com uma sentença de morte condenada a ser traficante, a ser bandido dentro de uma comunidade. Então, é isso que existe. Já estou aqui passando do jurídico um pouco para o político. Quem está falando aqui não é o procurador do Ministério Público, é o cidadão Márcio Amazonas. Mas a vivência mostra isso, né? Mas o sindicato, é normal que o sindicato tenha posições que promovam esse reequilíbrio social. O que não é normal é que o sindicato interfira demais de uma forma político-partidária. Agora, o que é que eles quiseram? Quiseram diminuir algumas arestas e acabaram matando por inanição os sindicatos. Num belo momento, isso vai ter que ser resolvido. Senão, a gente vai passar a ter uma discrepância muito grande entre as empresas e o diálogo com os trabalhadores. O Ministério Público do Trabalho e a Justiça do Trabalho tem aquele braço do poder estatal, mas é um braço curto, certo? A gente não consegue atuar em tudo. Pode acontecer uma hora, já que o Congresso está mais com representantes de um lado, eles começarem até fazer força política para diminuir a ação, né? De vocês, de criar alguma forma. Mas eles tentam toda hora. Toda hora tem isso. Toda hora tentam diminuir poder e espectro da Justiça do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho. Márcio, a pandemia nos trouxe duas novas modalidades que o Brasil não estava acostumado de relações de trabalho, que é o home office e o e-commerce. Como o Ministério Público do Trabalho observa essas novas áreas? Veja, a gente tem que estar sempre atento e adaptado às novas formas de relações de trabalho, né? O home office, para a gente, é um pouco mais difícil a fiscalização, Marco. Porque como é que você vai dizer, eu trabalho numa empresa de telemarketing e aqui na minha casa eles não me fornecem os meios necessários. Eu vou ter que fazer uma inspeção em todas as casas do Brasil. É complicado. Tá? Nem foi pensado, né? Fazer um estudo de lei, né, para isso. Não temos perna para isso. Se você for analisar que somos 12 procuradores, mais ou menos 40 magistrados, imagina a quantidade de pessoas que em Sergipe fazem home office.
Então, isso aqui, a gente não tem perna para isso. O que hoje é um calcanhar de Aquiles para os órgãos que compõem a teia protetiva do direito social são as novas formas de prestação de serviços em plataforma. Então, isso para mim é que realmente, para citar os mais comuns aqui, iFood, Rappi, Uber, esses são realmente uma forma complicada. E é em razão dessas grandes empresas que nós temos uma força jurídico-política muito grande tentando fazer com que essas relações elas fujam do direito do trabalho e da justiça do trabalho. É a civilização, no sentido de fazer com que essa relação seja uma relação de direito civil, prestação de serviço. E o Supremo está nesse movimento, infelizmente, né, de achar que essas relações elas são de direito civil, com uma tendência de encaminhar para a justiça comum, que, com todo respeito, não é a justiça ali, o terreno fértil para você julgar esse tipo de ação. Eu acho que tem que ser sempre na justiça do trabalho. Ainda que você diga que aquela relação não é uma relação trabalhista, quem tem a competência para dizer isso é o juiz do trabalho. Então a gente vive hoje um momento de crise nesse sentido competencial da justiça do trabalho, e vamos ver aí cenas dos próximos capítulos no Supremo que vai decidir essa questão. Tem até um tema, já partindo para uma questão bem específica, né, que é o tema 1389, em que o ministro Gilmar Mendes suspendeu todas as ações em que se diga no processo que aquela relação não é uma relação trabalhista, ela é uma relação autônoma, prestada por uma pessoa fisicamente ou por pessoa jurídica. Essas ações estão suspensas na Justiça do Trabalho. Vão ser retomadas somente quando o Supremo decidir quem julga essas ações. Então, estamos de olho, o Ministério Público do Trabalho também está de forma muito próxima lá no Supremo atuando para sempre puxar a competência para a Justiça do Trabalho. É para que a Justiça do Trabalho não vire a justiça só do emprego, ela seja a justiça do trabalho, de qualquer tipo de trabalho. É uma modernidade, a gente não pode fugir, Márcio, é a tecnologia. De alguma forma ela tem impactado a fiscalização ou ajudado a fiscalização do Ministério Público? Sim, eu acho que a inteligência artificial ela tem um potencial de melhorar bastante a nossa atuação, contanto que ela seja para relatar, resumir o que já existe. Eu tenho uma preocupação muito grande com a inteligência artificial, porque algumas vezes ela pode criar situações que não existem. Tem casos aí emblemáticos na internet de professores que lidam com o tema de você pedir uma jurisprudência em um caso e ela cria uma jurisprudência. Então isso aí a mim me preocupa bastante. Sei que a inteligência artificial ela é um mecanismo que vai ajudar na nossa investigação, mas eu tenho, muito particularmente aqui, a posição de que o homem, né, a mulher, enfim, o ser humano e a atividade intelectual nossa, ela é sempre insubstituível. Então, para assessorar um juiz a fazer uma sentença, para assessorar um procurador a fazer um exame documental e depois ajuizar uma ação, a IA é muito bem-vinda. Mas para substituir a atividade daqueles agentes políticos, eu acho que ela jamais vai substituir a altura. Porque a inteligência artificial não tem sensibilidade, né? Não tem. Falta o fator humano. Aí não tem como... Até porque você escrever eu não sei se estou fazendo a leitura certa, um denunciante escrever, ele não passa o que ele viveu do que uma sustentação oral onde ele está ali com toda a emoção, porque ele viveu uma situação de relação de trabalho que o ser humano tem que estar presente nisso. Eles podem até aperfeiçoar a redação, sabe, Marco? Mas hoje eu consigo bater o olho e saber quando alguma coisa foi feita no ChatGPT. Uma coisa sem alma, sabe? Uhum. Uma coisa ali neutra. Tem um professor de direito famosíssimo, Fred Didier Júnior, que ele diz que neutro é sabão. Sabão que é neutro. A gente não é neutro. O juiz tem que ser neutro. O procurador tem que ser neutro. Não. Então tem que ser imparcial. Mas neutro a gente não é. Eu carrego comigo nas ações que eu ajuizo todos os meus valores que eu aprendi desde novo com a minha família, com meus amigos, com a minha esposa. Então eu não sou neutro. Eu trago uma carga de valores. O ChatGPT, inteligência artificial, não traz essa carga de valores. Então você perde o fator humano em uma análise quando você entrega tudo na mão da inteligência artificial. Eu falei aqui de tecnologias, mas temos uma outra tecnologia que é do dia a dia, que são as redes sociais. Elas são ótimas ferramentas de comunicação. Eu utilizo na empresa, eu utilizo aqui no podcast. A gente tem os nossos Instagrams, todos os setores estão adaptados a isso, se adaptando a alguns. Ainda tem resistência para isso.
E o Ministério Público do Trabalho, ele está participando desse processo também com rede social? Temos que surfar essa onda. Temos que surfar essa onda, né? A rede social hoje ela é mais eficaz do que, às vezes, a depender da quantidade de seguidores, do que você vai publicar ali, da viralização, é mais eficaz do que uma televisão aberta. Uma coisa controlada, né? Então, pontual, né? Pontual. Como é que a sociedade tem visto hoje o Ministério Público do Trabalho com essa... Mudando aqui, a gente começa a dar cara, nomes e divulgação do que faz. Como é que a sociedade tem recebido? A nossa mudança do perfil de atuação nas redes sociais, ela gera dados consistentes. Então, o Instagram do Ministério Público do Trabalho foi inaugurado em 2023, salvo engano. Recente. Quando a atual equipe da Ascom chegou, nós tínhamos 1.000 seguidores, aproximadamente. Hoje, eu acho que a gente pode acabar o mês de julho com 6.000. Então, é um aumento de 600%. Existe uma repercussão positiva nisso? Existe. Você tem mais visibilidade e um aumento de denúncias. Nós tivemos 2.000 denúncias aproximadamente em 2022. O ano todo. A gente está em dia 2 de julho, hoje, e nós temos 2.050 denúncias até o meio do ano. Faltam 6 meses do ano. Então, se continuar essa tendência, nós terminaremos o ano com 4.000 denúncias. Fruto disso, muito é a visibilidade em redes sociais. E essa visibilidade é fazer com que conheçam o trabalho, a atuação no Ministério Público para que a pessoa saiba como funciona e como faz o acesso. De alguma forma, isso também tem possibilitado que a sociedade entenda que o Ministério Público ele está acessível para todas as pessoas, todas as classes. Porque as pessoas vão achar assim, não vou conseguir ter acesso ao Ministério Público. Existe uma barreira social e visual muito grande entre os poderes públicos e a sociedade, né? A pessoa vai lá fazer uma denúncia e vê logo ali as bandeiras de Sergipe, do Ministério Público do Brasil, um órgão espelhado, um agente armado na frente. Muita gente tem medo, não vou nem entrar aqui, porque às vezes as pessoas tão humildes, elas têm receio daquela situação, né? Do constrangimento. Alguns dizem, eu não posso nem entrar aqui nesse lugar, é um lugar muito formal, muito arrumado. O Ministério Público do Trabalho e qualquer um, ele é a casa da sociedade. Nós precisamos desmistificar essa questão de que vai entrar ali uma pessoa engomadinha, com um terno, uma gravata, não. Ali tem que entrar um cidadão que pode ter algo muito importante para falar pra gente. A denúncia daquela pessoa que vai entrar ali, por mais simples que ela seja, ela pode salvar a vida de diversas pessoas. Então a gente tem que ter sempre isso em mente e eu faço questão de replicar. Seja nas entrevistas, seja nas redes sociais. Toda semana nós temos um roteiro. Toda semana nós postamos nossos canais de denúncias, sistematicamente. Não passa uma semana, você tem um story, canais de denúncia. Por quê? Eu não quero que tenha uma denúncia não formulada. Eu não quero que tenha demanda reprimida. Eu, como procurador, quero que toda irregularidade seja desvendada, para que eu saiba com o que eu estou lidando. Ainda que aquela irregularidade não gere um inquérito, ainda que eu arquive. É difícil um procurador arquivar, simplesmente arquivar. Normalmente você arquiva e manda para o sindicato. Arquiva e manda para a auditoria fiscal do trabalho. Arquiva e manda para o órgão de classe, para que o órgão de classe tome conhecimento daquilo. Então, uma providência sempre é dada, ainda que não seja por si só a atuação do procurador de investigar e processar, porque é algo pequeno, a gente dá um encaminhamento. Então é muito importante isso. E a população toda tem que saber. Ali, quando eu estou nas nossas palestras, na entrevista, eu digo, aqui é a casa da sociedade. Aqui você não pode pedir licença para entrar. Você tem que entrar e dizer, esse aqui é o meu espaço. É possível que o Ministério Público do Trabalho, com a sua atuação relativa ao trabalho especificamente, a relação do trabalho, o pagamento do salário, os direitos, a escala, ela também possa contribuir para um equilíbrio econômico da sociedade, fazendo primeiro, vou dar exemplo, o pagamento certo do salário, não atrasado, no valor certo, a gente dê poder de compra para as pessoas que precisam ter o poder de compra justo. Vocês conseguirem verificar fraudes e avisar não só o Ministério do Trabalho, mas avisar a Receita Federal, um crime sendo cometido avisar a Polícia Federal. Você percebe, Márcio, que o Ministério Público tem também essa capacidade de equilibrar um pouco
essas esferas dentro da sociedade? Ah, mas sem dúvida. Eu tenho muito orgulho, viu, de fazer parte, de integrar a minha instituição, porque nós somos um fator de pacificação social enorme. Enorme. Não começa pelo trabalho só. Se você parar para pensar que o salário pago em dia vai possibilitar que não haja um atraso de um financiamento, e quando você tem muitos calotes de empréstimos, você aumenta a taxa de juros, você desestimula o financiamento de grandes empresas, o empreendedorismo, você atua em um vetor social. Se você imaginar que processando e punindo, regularizando aquela empresa que atua em concorrência desleal com a sua, eu estou promovendo também, evitando o dumping social e promovendo uma concorrência leal entre as empresas, é um segundo fator social. Se você parar para imaginar que entre acidentes, verbas acidentárias previdenciárias, de afastamentos mesmo, de acidentes de trabalho no Brasil, a gente tem um rombo bilionário. São centenas de bilhões. Um dia desse estava o maior escândalo do INSS por conta de um rombo de 16 bilhões, 20 bilhões, não sei quanto. Esqueci, me fugiu agora as cifras. Rombo grande é aquele que os maus empresários causam acidentes porque é onerado dos nossos bolsos. Se esse dinheiro da Previdência, que esse é um rombo enorme, muito maior do que você pode imaginar, muito maior do que emenda PIX, do que está sendo discutido em Brasília. Se esse rombo não existisse e tudo fosse reinvestido em educação, saúde e segurança, o Brasil era um país de primeiro mundo. Gastar com a prevenção do que com remédio. 1000 vezes. Esse dinheiro, olha, um dinheiro que vai por conta de uma questão acidentária, paga para um trabalhador que está afastado, perde a empresa que vai ter que gastar dinheiro qualificando outra pessoa, perde o consumidor, porque aquela qualificação vai ser repassada no preço. Ela vai aumentar o preço por conta daquela aumento de custo operacional, perde o trabalhador, perde a família, porque o cara pode morrer, você perde seu núcleo familiar, perde a vizinhança, perde todo mundo e perde a gente, porque esse dinheiro ele vai pelo ralo. Esse dinheiro de questões acidentárias, por uma má condução da empresa no seu ambiente laboral, ele é pago pra gente, e se ele não fosse pago, se fosse todo esse dinheiro revertido para a sociedade, a gente ia ter um Brasil 1000 vezes melhor, e a gente não ia ter tantas pessoas mortas, mutiladas e incapacitadas para o trabalho. Do outro lado, uma denúncia, vocês podem encontrar ali uma evidência de fraude financeira, que é também um problema para a sociedade, né? Uma fraude, tem um crime sendo feito ali, pode ter, no caso de abuso, exploração sexual, de trabalho com analogia à escravidão. Todas essas identificações de vocês vão abastecer todos os setores investigativos e punitivos do país, né? Tudo que eu faço, eu jamais encerro um inquérito, uma providência, sem mandar para os órgãos que são competentes. Então, se tem uma questão tributária envolvida, eu mando para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Se for um crime também ali envolvido, vai para o Ministério Público Federal, se a questão for federal, se vai para o estadual, se for uma questão estadual. Vai para a Receita Federal, vai para a Polícia Civil do Estado, se for uma questão também envolvendo uma investigação da Polícia Civil. Então, toda providência é dada, mas muito mais do que um encaminhamento, o só papel trabalhista do Ministério Público e do Poder Judiciário Trabalhista, ele é imenso. E é um ramo do direito que está sendo um pouco escanteado agora, né? Hoje em dia, o direito do trabalho, o juiz do trabalho, o procurador do trabalho, o auditor do trabalho, ele às vezes é visto como um obstáculo à pujança econômica do país. Não! Você tem que ter um olhar um pouco mais cauteloso disso. Eu sou a pessoa que vai fazer com que você concorra em pé de igualdade com o seu concorrente que está trazendo pessoas lá do Pará para escravizar aqui. Ele não está pagando nada, está pagando uma diária de R$30 para aquela pessoa para trabalhar, por exemplo, numa atividade rural. E você que está pagando tudo aqui, ele vai, ao longo do tempo, quebrar a sua empresa. Nós somos a instituição que evita o acidente de trabalho e que faz com que esse dinheiro, esses bilhões de reais, não vão para o gargalo das verbas acidentárias. Pensões, aposentadorias. A gente faz com que esse dinheiro, a gente evita esses acidentes. Então esse dinheiro, ele é recolocado na saúde, segurança, educação. A gente faz com que as pessoas recebam em dia, com que elas não tenham atraso nas verbas rescisórias, com que recebam as horas extras dignamente. Isso tudo injeta dinheiro na sociedade. A gente tem que entender que, muito embora a nossa renda seja muito concentrada,
O pulmão e o coração do consumo do Brasil é a classe média e a classe baixa. E se eles estão quebrados sem conseguir consumir, vai quebrar tudo. É uma torre de Babel. Aquilo ali vai desabar. A diferença é só que quem tá lá em cima tem reserva para gerações até. Quem tá lá em cima nem mora aqui, nem mora no Brasil. Por isso que eu, dentre outras coisas também, já saindo um pouco aqui do jurídico, mas me sentindo à vontade para falar do político, do social, por isso que eu faço questão de consumir as coisas do meu país e do meu estado. Sempre que eu posso, eu consumo as coisas. Então eu sou aquele cara que vai fazer compra no mercado. Você falou uma coisa que o maior chefe da gastronomia brasileira, Alex Atala, sempre disse isso. Compre do pequeno produtor. Compre na feira, não compre no supermercado. Não. Compre na feira e, se puder, no produtor. Que é esse que precisa. Porque quando ele vende lá um cacho de banana por R$5, no supermercado você vai pagar 20. Porque tem uma cadeia em cima disso e você, podendo comprar lá diretamente com ele, ele tá recebendo, pode receber por 10 em vez de 20, por 15, mas vai ficar lá na origem e não ter os atravessadores, né? Eu acho que eu sou a pessoa que vai, que se precisa de alguma coisa, vai numa mercearia pequena e compro carne, de peixe, bairro. frango no mercado do Augusto Franco, é lá que eu faço as minhas compras, porque seja por uma questão individual, muitas vezes é mais barata, seja por uma questão coletiva, eu estou ajudando o dinheiro a circular na minha comunidade. Se você vai comprar em um grande conglomerado, aquele dinheiro nem no Brasil fica. Talvez, eu vou dizer uma coisa, Márcio, uma coisa que a gente vê muito nos Estados Unidos. Com todas as coisas, mas é uma coisa que eu particularmente acho muito legal. É esse sentido. Nos Estados Unidos você consome tudo no seu bairro. A escola é do bairro, é o supermercado do bairro, a farmácia do bairro, a lavanderia do bairro. Você compra, é uma coisa do americano, é comprar no bairro, porque ali aquele empresário, o IPTU fica no bairro. Exato. O dinheiro que circula fica no bairro. Aí você falando assim, você sai de um bairro aqui na Caju, vai para um grande supermercado num bairro nobre. Você não está ajudando e vai comprar a mesma lata de leite que tem no mercadinho ali do lado. E vai mandar o dinheiro para fora do país. Então aquele retorno social, aquela pessoa que você está ali olhando no semáforo todos os dias pedindo, você não está ajudando a tirar aquela pessoa dali. Você está mandando dinheiro para fora do país. O proprietário daquele supermercado, primeiro que vai ser muitas vezes uma sociedade anônima. Então a questão vai se resolver na questão acionária. Mas se tiver um proprietário, a pessoa não mora nem aqui, está morando fora do Brasil, então aquele dinheiro não vai voltar para a sua sociedade. Olhando para o futuro, como você enxerga o Ministério do Trabalho daqui a alguns anos, com tudo isso que tem acontecendo, o que vocês estão lutando e buscando? Acho que a tendência é, em um belo momento, as questões de poderes, de importância se acomodarem. O Ministério Público do Trabalho e a sua importância está diretamente ligada ao direito do trabalho. Acho que com o tempo, a longo prazo, 15, 20 anos, nós vamos precisar ter uma nova reforma trabalhista para entender que o que foi feito não valeu a pena e a gente vai passar a aumentar a gama de direitos. Quando isso acontecer, o Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho recuperarão o seu prestígio social, porque do ponto de vista institucional, comparando com as outras instituições, nós recebemos a mesma coisa, estamos ali no mesmo status e tudo. Não é uma questão de vaidade pessoal. A questão é, o direito que nós tutelamos é um direito que está se esfarelando com o tempo. Tá entendendo? Uhum. Direito social, ele não é inimigo da pujança econômica, do desenvolvimento industrial e rural do país. Não é. Pelo contrário, ele é um amigo. A longo prazo, se você tiver uma camada da sociedade mais baixa que tenha um poder aquisitivo, ela vai consumir produtos A, B e C. Hoje já consome. Hoje nós vivemos uma realidade de uma sociedade amplamente consumista. A verdade é essa. E muito disso em razão das redes sociais, que vem também para o lado bom, para permitir que o Ministério Público tenha um canal a ser visto para 6 mil pessoas, que é o nosso Instagram, mas também passamos boa parte do nosso tempo. Eles mesmos me avisam aqui, você cedeu a sua cota semanal. Eu sou uma pessoa que utiliza muito e que eu sei que eu devo diminuir. Então isso faz com que o consumismo aumente muito no Brasil, mas enquanto é um consumismo irresponsável, você aumenta a dívida. A pessoa ganha R$ 1.518,
de salário mínimo e tem um iPhone 15. Muitas vezes não vai pagar a dívida e aí entra naquela questão que nós falamos do calote, do aumento dos juros, que vai prejudicar o grande empreendedor. Se a gente tem um salário mais digno, tudo fica equilibrado. Ela vai juntar mais e vai comprar à vista. Ela vai dividir. 2, 3 Ela não vai talvez financiar. Um carro pode comprar à vista. E aí você diminui a questão dos juros. Então, esse equilíbrio remuneratório da população, primeiro, ele é uma questão de dignidade. Dignidade. E dignidade passa pelo direito. Só que a dignidade, ela vem acoplada com o poder de compra, com o equilíbrio nas relações sociais. A Constituição não fala desigualdades sociais e regionais. Então, nós somos um fator de cumprimento da Constituição. Se você equilibra um pouco essa balança, você vai ter uma sociedade que consome mais. E o empreendedor vai também, não vou dizer assim, não é sofrer, né? Ele vai colher os frutos dessa boa lavoura, de uma sociedade injetando mais dinheiro e com as camadas mais baixas consumindo mais. Para finalizar, tem um pouco a ver com o que você falou agora disso, desse futuro do Ministério Público. O Márcio Amazonas, fora do Ministério Público, pudesse contribuir escrevendo talvez um artigo de uma lei ou um termo de ajuste de conduta que servisse para melhorar as relações entre empregadores, principalmente os empregados. Você teria alguma de uns sonhos, uma coisa muito maluca? Olha, ou basta cumprir as leis? Não, se cumprisse as leis estava de muito bom tamanho. Se eu pudesse... Mas você tem um superpoder agora, então passe 20 anos cumprindo as leis que a gente vai ter uma sociedade altamente modificada. Mas algo que me incomoda muito, muito, muito no Brasil é realmente essa disparidade e concentração de dinheiro. Não estou falando daquelas pessoas, dos altos funcionários públicos, dos empresários que têm uma empresa de 50, 100, 200 pessoas. Eu estou falando dos bilionários. Então, o Brasil hoje tem uma concentração de renda tão grande, e não se trata de você dizer assim, vamos fazer aqui uma política pública Robin Hood. Não é isso. Passa pela questão do cumprimento da legislação trabalhista, da impossibilidade de crédito pelo BNDES, por exemplo, para empresas que são contumazes descumpridoras da legislação trabalhista. Em 2016, 2017, eu fiz um estudo, estava em Brasília na época, a pedido de um ministro, na época era o presidente Brito Pereira, e nós verificamos que das 10 maiores clientes da Justiça do Trabalho no Brasil... campeões de processo de trabalho. Dos 10 maiores clientes significa as 10 empresas mais processadas, as que dão mais trabalho, 7 estão entre as 10 maiores beneficiárias do BNDES. Então bloqueio automático. Isso a psicologia explica isso, é reforço positivo e negativo, comportamentalismo. Você está dizendo para a empresa que mais descumpre que ela vai ter um crédito facilitado. Então, passa pela questão do cumprimento da legislação trabalhista, da dificuldade de crédito para aquelas empresas que são contumazes descumpridoras dos direitos trabalhistas, pela questão tributária. A minha parte é trabalhista, mas como cidadão eu tenho plena consciência de que hoje, discutindo-se a maior tributação dos grandes milionários e bilionários do Brasil, a gente pode ter uma grande virada de chave. Então eu sou, como cidadão aqui, não é o chefe do Ministério Público, é o Márcio Amazonas. Eu sou um grande simpatizante do imposto de grandes fortunas, e quando eu falo de grandes fortunas, não é para tributar as pessoas que têm 5 milhões, 10 milhões, não. Estou falando de 100 milhões. A pessoa que tem um patrimônio de 100 milhões de reais, ela carrega consigo uma responsabilidade. E se você não é capaz de exercer essa responsabilidade na sua cidadania, porque você está passando com seu carro blindado e tem uma família de venezuelanos dormindo no chão, na marquise, que o Estado seja capaz de dizer, você vai pagar mais. O imposto de renda não é progressivo? Então, existe isso também. Quando não vem imbuído na pessoa as suas responsabilidades sociais, o Estado tem que ter esse poder. Então, eu acho que se eu tivesse ali, digamos, Márcio, você tem ali seus 30 minutos para escrever os seus artigos de lei que você pode fazer, eu passearia pela legislação civil, trabalhista, previdenciária, tributária, mas sempre com a intenção de promover um equilíbrio e uma igualdade maior entre as classes no Brasil. Não é possível que a gente no Brasil hoje tem famílias que você sabe que até a 10ª geração daquela família ele vai ser bilionário, milionário, ainda que ele gaste tudo, porque eles têm lastro para isso, e a gente tem gerações e gerações. Faça o seguinte, tenha curiosidade.
de perguntar para a sua empregada doméstica o que a mãe dela era. E ela pode responder, sabe o quê? Empregada doméstica. E a sua avó? Empregada doméstica. E sua filha vai ser o E quê? sua bisavó era o quê? Empregada doméstica. E a mãe de sua bisavó? Se for negra, ela pode até responder escrava. Então, no Brasil, a gente não pode trabalhar sempre com as pessoas que são incapazes de pular a faixa social. A gente tem que permitir. O discurso da meritocracia, ele é muitas vezes um engodo. Uma pessoa que nasce numa comunidade, numa invasão, num barraco de palha, em 10 metros quadrados, que dormem 6, 7 pessoas, como é que ela vai pular de faixa social? O sonho desse adolescente, ele pode estar envolvido com um crime para conseguir os objetivos dele. Ele jamais vai conseguir, com base no estudo de uma escola pública deficitária, muitas vezes, atingir os seus sonhos. Então a gente tem que permitir, para que a meritocracia floresça de uma forma justa, a gente tem que fazer essa permissão. E essa permissão passa pela igualdade social. Chegando ao fim, Márcio, queria ter uma curiosidade, que é a curiosidade do Bem Temperado com todo entrevistado, para a gente ficar no nosso tema, até porque aqui na sua frente é um chefe de cozinha e eu não vou fugir dessas duas perguntas. Eu vou até comer aqui um biscoitinho desse, já que a pergunta tem a ver com comida. Comida. O Márcio Amazonas, ele tem algum prato, uma comida que ela tem um valor sentimental, é o sabor, lhe remete a alguma coisa? Se eu pudesse ir para uma ilha deserta, 1 ano, e só pudesse levar uma comida, eu levaria sarapatel. 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 José sabe disso. Eu falo aqui, eu sou do cara que se eu tiver num bistrô francês do outro lado tiver um restaurante vendendo sarapatel, deixa o bistrô pra lá que eu vou comer o sarapatel. Eu adoro. Agora, depois de 1 ano, eu necessitaria de alguma intervenção médica. Se eu estivesse vivo ainda comendo sarapatel 1 ano, O sarapatel é o para tudo pra você. Paro tudo para comer sarapatel. E com farinha. Com farinha. Senão E cortado bem miudinho. Bem miudinho. Fazer aquela argamassazinha. Tem uma amiga da gente, casada com um amigo meu também de infância, que ela faz um sarapatel que ela corta bem miudinho assim. Renatinha, um abraço, muito obrigado, minha filha, porque ela corta o sarapatel, que é o melhor sarapatel que eu já comi na minha vida. Então, na festa que a gente faz nossa confraternização de meio de ano, São João e final de ano, a estrela da noite Tem o sarapatel. é o sarapatel. Não é o panetone no Natal, não é a canjica no São João. É o sarapatel de Renatinha. Eita. Nós paramos a nossa festa para comer o sarapatel. Ficou famoso, viu? Isso aí. E tem alguma coisa que não desce a goela. Tem uma comida que eu tenho um trauma de infância. Minha mãe tinha uma costureira. Eu tinha uns 8, 9 anos aí. E ela morava num prédio ali na Saneamento. Não tô lembrado agora se era no Bahia Sol ou se era no Marajó, Marajoara. E aí, ela me pegava de sábado tiracolo e me levava pra resolver as coisas. Não podia deixar sozinho em casa. Vamos comigo resolver as coisas. Ia pro centro. E aí nessa eu ia bastante com minha mãe. E uma vez eu fui pra esse apartamento. E tinha uma bala bem bonita assim. E eu peguei a bala toda. Posso? Pode? A soft? Não. E eu comi a bala. Ela fez cuidado que genipapo nem toda criança gosta. Quando eu comi, eu tive uma reação que até hoje eu não consigo nem cheirar o genipapo. Perto de mim eu fico agoniado. São João não tem licor, não tem nada. O licor, eu acho que até pode entrar, entendeu? Porque o álcool sobressai, vai estar ali disfarçado, o açúcar também. Mas existe uma comida que eu não como na minha vida. É genipapo. Suco de genipapo, não consigo. Na verdade, você não tem papo com genipapo. Não tenho papo rola. nenhum. Ele não me deu bola e eu não dou pra ele papo. Márcio Amazonas, procurador no Ministério do Trabalho, nos passou muita informação, muito entendimento dessa relação tão complicada que a gente tem no Brasil. Falou aqui do trabalho do Ministério Público, o que você pode fazer e como cidadão, então denunciar abusos e para a gente conseguir buscar esse equilíbrio que a gente precisa. Depois de toda essa sua fala, todas essas explanações, o que você deixaria de mensagem final para quem assistiu essa entrevista, mais de 1h30 de entrevista, com tanta informação valiosa para essa relação que a sociedade precisa ter mais madura e consciente? A mensagem que eu passo é por trás, né, de toda a toga do juiz, de todo procurador do Ministério Público, um defensor das grandes autoridades. Existe um ser humano com as suas fragilidades, com as suas vontades.
E todo mundo quer, no final das contas, a maioria imensa da população quer fazer o bem, né? Eu acho que é importante no seu trabalho, no seu dia a dia, com os colegas, você deixar sempre um sorriso, uma mensagem positiva por onde você passar. E eu acho que se eu fizer isso, eu estou cumprindo a minha missão aqui. Mas, como procurador do Ministério Público, eu tenho uma obrigação de servir a sociedade. Quero sempre servir bem, servir melhor a minha instituição, servir você, cidadão, porque minha atuação, ela repercute na sua vida, espero que positivamente, e deixar um legado de mais igualdade, de mais bondade e de mais justiça social. Felizmente, a nossa Constituição e as leis nos deram um poder de fazer essa intervenção. Então, eu quero, como procurador, fazer sempre com que o seu trabalho seja um trabalho mais justo, com que aquela sonegação de direitos seja descoberta e que eu possa investigar, descobrir e processar aquela pessoa para sempre lhe entregar o que lhe é de direito. Quando um empregador, seja ele um simples patrão ou um alto empresário, ele não lhe paga o que é de direito, ele está tomando algo da sua mão. Enquanto procurador do Ministério Público do Trabalho, eu jamais vou permitir que isso aconteça. Então essa é a minha missão como cidadão, como autoridade pública, como integrante do Ministério Público, e eu espero aí ter muita saúde, muita paciência, muita força, para mesmo com toda a maré remando o contrário, eu consiga exercer isso com plenitude e com muita alegria. Só temos que agradecer a presença do Márcio Amazonas aqui, nessa entrevista muito construtiva, e agradecer a nossa audiência, que está acompanhando o Bem Temperado há um bom tempo, nos dando bons resultados. Nossos patrocinadores, não posso deixar aqui de citar, Tioli e a Casa da Música. Você que assistiu essa entrevista, deixa seu comentário. Se puder, relate uma coisa que você já viu positiva e teve do Ministério Público do Trabalho em busca dos seus direitos. Se inscreva no canal, ative o sino para receber notificações. Toda quarta-feira, às 20 horas, você sabe, uma entrevista nova aqui. E na segunda-feira, posterior à entrevista, ela está no Spotify. O QR Code está aqui para vocês. E temos mais entrevistas, não vamos parar. E esse trabalho social que o Bem Temperado presta também continuará importante, porque a gente vai trazer sempre informações para que você que está assistindo aí pode ser um gatilho para que você perceba que algo pode ser feito por você ou por alguém que você conheça, ou também pelo desconhecido, no caso que a gente falou muito aqui das relações de trabalho. Então, agradecer a vocês e espero vocês próxima semana, mais uma vez, quartas-feiras, 20 horas, para um bate-papo bem temperado. Até logo, pessoal. Próxima semana a gente tá aí. Tchau, tchau.